Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo hoje às 16 horas para enfrentar o Criciúma em Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo, quais os cuidados o Fogão deverá ter para não perder fora de casa, como o Glorioso poderá surpreender a equipe do sul do país. Pois é, galera, o GE soltou que o Botafogo poderá entrar hoje com um time misto em campo. Faz sentido, já estamos no meio de outra maratona. É o quarto jogo na sequência de meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. O Botafogo jogou no dia 1º de junho contra o Corinthians, venceu lá em Itaquera, 1-0 o gol do Júnior Santos. Teve 10 dias até o jogo contra o Fluminense no Newton Santos, 1-0 Fogão também, gol marcado por Bastos. Então o Botafogo jogou numa terça contra o Fluminense, no domingo no Espírito Santo o Glorioso venceu o Grêmio por 2-1, quarta-feira o Botafogo enfrentou o Atlético Paranaense novamente no Newton Santos, empatou em 1-1 e agora joga contra o Criciúma em Criciúma pelo Brasileirão e a gente torce muito por uma vitória alvinegra. Tem que ter gestão de grupo porque o campeonato é complicado e o calendário é dificílimo. Recentemente, o Tite reclamou publicamente sobre o calendário, falou sobre a CBF e, de uma forma até inesperada, a Confederação Brasileira de Futebol soltou uma nota enorme nas redes sociais para rebater as críticas feitas pelo técnico do Flamengo com relação ao calendário. Eu nunca vi a CBF fazer isso, mas o treinador do Flamengo reclamou, ex-técnico da seleção brasileira, já tirou muito jogador de times do Brasil sem que o campeonato parasse. Então a reclamação do Tite e agora a CBF respondendo. Pois bem, se podemos trazer um exemplo de um rival, o Flamengo perdeu o Cebolinha, vai ficar fora por algum tempo por uma lesão no quadril. Muitos clubes perdendo jogadores por desgaste físico por conta desse calendário maluco. Mas eu não entendi a CBF soltar uma nota enorme por conta da reclamação de um treinador. Vai saber, né? Depende do clube, será? Pois bem, galera, o nosso ponto aqui é o Glorioso Botafogo de futebol e regatas e tem que haver, sim, essa gestão de carga. Eu espero que o Botafogo tenha um time competitivo em campo, com jogadores entendendo tudo aquilo que é pedido pelo técnico Arthur Jorge e que o Fogão saia vencedor de Santa Catarina hoje mais tarde. Segundo o GE, o Botafogo pode ter em campo jogadores como John, Matheus Ponte, Lucas Alter, Alexander Barbosa e Hugo Marçal, Gregory, Marlon Freitas, Tietê, Romero Eduardo e Tiquinho Soares. Aqui eu citei os nomes colocados pela matéria do GE, mas não falei sobre estrutura tática, para entendermos melhor como o Botafogo poderá se organizar taticamente para o jogo de mais tarde, só com a escalação definitiva saindo uma hora praticamente antes da partida. O que eu posso dizer para vocês é que o adversário costuma atuar num 4-4-2, variando para um 4-3-3. Vamos falar um pouquinho então sobre o Criciúma, depois falo sobre como o Botafogo pode explorar brechas dadas pelo adversário. Galera, o Criciúma tem um time experiente, jogadores conhecidos no cenário. Por exemplo, o lateral direito deles na última partida foi o Jonathan, que esteve aqui no Botafogo na Série B de 2021, jogador que honrou a camisa do Botafogo dentro daquele cenário, daquele contexto dificílimo, teve lesão grave, voltou depois, honrou e saiu tranquilo. O Jonathan foi importante em alguns jogos no Fogão. Hoje não está no nível, muito longe disso, do Glorioso Botafogo de futebol e regatas. Respeito profissional, respeito o Jonathan, mas ele está lá no Criciúma, jogando na lateral direita. Na lateral esquerda, eles têm o Marcelo Hermes. No último jogo, o Trauco, que passou pelo Flamengo, seleção peruana, atuou, fez gol de falta, até no Luiz Fernando, que estava como goleiro do Atlético Goianiense, porque o arqueiro do time, que era treinado por Jair Ventura, agora demitido, tinha sido expulso minutos antes. Então, o Criciúma tem alguns jogadores que são conhecidos no cenário. No meio-campo, Barreto,
ex-volante do Fogão, que esteve aqui no mesmo período do Jonathan, esteve até no início da SAF, depois foi emprestado para o Molenbeek e agora é um dos pilares do Criciúma. Marquinhos Gabriel, na zona ofensiva. Mateuzinho, que era do América Mineiro também, um bom jogador. Arthur Kaique, centroavante. E o Bolassi, que é o destaque ofensivo da equipe do Criciúma. Então são jogadores importantes, jogadores que têm rodagem e que levam trabalho aos adversários. O Criciúma venceu o Atlético Goianiense no último meio de semana, tomou 1-0, empatou, teve muitas chances na segunda etapa e no final o goleiro ia sendo driblado pelo Alano, que é reserva, então fez a falta fora da área, foi expulso e o Trauco fez o gol 2-1 para o Criciúma. Esse Alano, que é reserva do Criciúma, estava no Goiás ano passado e deu muito trabalho naquele empate, Botafogo 1, Goiás 1, no jogo da polêmica, que o Bruno Lage deixou o Tiquinho Soares no banco de reservas. Então, no primeiro tempo, atuando na extremidade do campo pelo lado direito, o Alano tinha sido citado aqui no vídeo pré-jogo, deu muito trabalho ao Botafogo, depois o Tiquinho entrou, empatou a partida, o gol do Goiás foi marcado pelo Lucas Alter de cabeça. Então o Criciúma tem peças que tem rodagem, tem experiência. Quando o Nilton, que pertence ao Botafogo, pode jogar, e ele fez gol na última rodada, o gol do empate contra o Atlético Goianiense, eles trabalham com o Nilton e o Barreto por dentro. Então, às vezes, eles fazem uma linha de 4 defensores, outra linha de 4 jogadores no meio, com o Nilton e o Barreto por dentro. Deixam o Bolassi e, por exemplo, o Arthur Kaique mais adiantados com liberdade lá na zona ofensiva. Em outros momentos, eles fazem um 4-3-3. Hoje eles podem fazer esse 4-3-3 com o Mateuzinho trabalhando por dentro no meio-campo, Marquinhos Gabriel por um lado, talvez o lado direito do campo para puxar para a perna esquerda para dentro e finalizar. Do outro lado, eles podem ter o Ronald, podem ter mais à frente também ou o Bolassi solto, ou então o Arthur Kaique, e aí sai o Ronald, você abre o Bolassi pelo lado esquerdo, o Criciúma tem algumas possibilidades em 2 linhas de 4. Eles podem ter o Igor Meritão e o Barreto por dentro, alguém pelo lado esquerdo, Marquinhos Gabriel pelo lado direito, Bolassi e o Arthur Kaique mais à frente, com o Mateuzinho no banco. Então, eles têm alguma qualidade. E é um jogo sempre muito difícil, num estádio complicadíssimo, geralmente cheio, lá em Santa Catarina. Uma pressão muito grande. Só que o Criciúma deve esperar o Botafogo. Pode até rolar uma pressão inicial com o jogo passando, com o Botafogo botando a qualidade e a bola no pé com tranquilidade, o Criciúma pode recuar um pouco mais. Geralmente, o Criciúma tem menos posse de bola que os adversários. Muitas vezes também finaliza menos que os rivais. Então, eles podem explorar contra-ataque. Botafogo vai ter que ter cuidado com os lados do campo, que o Botafogo vem tendo algumas dificuldades nesse sentido, teve contra o Grêmio e também contra o Atlético Paranaense. Eles podem explorar os corredores, então muito cuidado com os contra-ataques do Criciúma, mesmo que não sejam contra-ataques tão rápidos. Finalização de fora. Igor Meritão é um meio-campista que chuta muito bem de fora da área, pode explorar também. Então o Botafogo, além de ter cuidado com o contra-ataque, tem que fechar bem aquela zona à frente da área do John. E claro, a qualidade individual dos jogadores do Criciúma. O Bolassi é muito chato. Se ele tiver inspirado, e ele é um jogador irreverente, ele não sente o jogo, não tá nem aí se vai jogar contra o Vasco em São Januário, deitou 4-0 no Vasco, não tá nem aí se vai jogar contra o Palmeiras em Criciúma, não tá nem aí se vai jogar contra o Botafogo em Criciúma, ele quer se divertir. E um jogador habilidoso, muito forte, querendo se divertir, não sentindo a partida, é sempre muito perigoso. O Botafogo pode ter a bola, e creio que vai ter a bola, e pode explorar muito os 2 lados do campo. O Marcelo Hermes, lateral esquerdo, sofre muito com alguma desorganização do Criciúma para fechar o setor no lado esquerdo. Equipes que exploram o lado esquerdo da defesa do Criciúma, seja com o corredor lateral ou trazendo da lateral para dentro, costumam se dar bem. Aquele setor ali é importante. O Botafogo pode explorar muito o setor esquerdo da defesa do Criciúma, que ainda não está preparado e vem sofrendo. Então o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas precisa focar em trabalhar pelo lado direito do setor ofensivo. Podemos explorar o corredor lateral, podemos trazer essa bola do meio para fora, para o lado direito
do lado direito para dentro também, mas sempre forçando ali naquela região. O Glorioso também pode explorar o lado esquerdo do ataque, o lado direito da defesa do Criciúma, mas primordialmente o lado esquerdo da defesa deles, porque por ali tem caminho e o Botafogo pode explorar para vencer hoje no sul do país. Claro, bola aérea também muito importante. O Criciúma falha algumas vezes e o Botafogo é muito forte, principalmente nas bolas paradas. E qualidade para jogar. Aí o Botafogo vai jogar por dentro, vai finalizar, vai buscar infiltração. Mas se eu falei contra o Grêmio que o Botafogo poderia encontrar gols trabalhando por dentro, como foi no segundo gol marcado pelo Júnior Santos, na vitória por 2-1, hoje eu digo que o Fogão pode explorar mais os espaços nas extremidades, principalmente pelo lado direito do nosso ataque, esquerdo da defesa do Criciúma. Beleza, galera? A qualquer momento eu volto com a redação do Bandeira ao vivo. Hoje tem redação do Bandeira ao vivo pré-jogo. A partida começará às 16 horas, então esteja com o sininho ativado para que você receba a notificação e participe aqui comentando também no chat na redação do Bandeira ao vivo. Todo mundo deixando o like, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, isso é muito importante. O like é muito importante, a inscrição também. Todo mundo trazendo novos inscritos para o canal. Vamos passar logo dos 51 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!